Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas parlamentares, cumprimento também todos e todas que acompanham aqui a nossa sessão, os trabalhadores que estão aqui em busca dos seus direitos, né? Nós temos que o tempo inteiro ficar muito atentos ao modo como as empresas de ônibus na nossa cidade, ao longo da história, usam o recurso público e não garante os direitos dos trabalhadores, e nós temos que ter, por parte do poder público municipal, e quando eu me refiro ao poder público, eu estou me referindo tanto ao executivo como ao legislativo. É nossa competência acompanhar, fiscalizar e responsabilizar quando as coisas não acontecem dentro do que a legislação prevê. Então, quero manifestar aqui minha solidariedade aos trabalhadores que também, no dia de hoje, fazem sua reivindicação. Aliás, um dia de vários terremotos, um período de vários terremotos. A gente apresenta solidariedade aos que sofrem as consequências do terremoto, das forças sísmicas, e a gente pede o acompanhamento e a fiscalização e a responsabilização para aqueles que estão envolvidos nos outros terremotos, vereador Fábio Meirelles. Mas vamos lá. Eu pedi minha inscrição num grande expediente de hoje, declinei do pequeno para falar no grande, porque eu tenho alguns assuntos a tratar. O primeiro deles diz respeito a uma audiência que tive na última quinta-feira, acho que hoje faz exatamente 8 dias, que nós não tivemos sessões nem na terça nem na quarta, uma audiência com o secretário municipal da Assistência Social, o Luciano Paes, para tratarmos de pautas que envolvem as famílias em situação de vulnerabilidade aqui em Aracaju. Nesta audiência estiveram me acompanhando tanto a minha assessoria, eu estava lá com a assessora, que é assistente social, a Maria José Batista, a nossa Zezé, mas também acompanhado de Rosivânia Ramos Barbalho, que é assistente social da Associação Católica Bom Pastor, mas que também integra aí o movimento nacional de pessoas em situação de rua, também participaram dessa discussão e da preparação dessa audiência, aqueles que compõem a pastoral das pessoas em situação de rua, da Igreja Católica, e nós lá na audiência fomos tratar com o secretário sobre os problemas das famílias em situação de vulnerabilidade. Não são problemas específicos das pessoas em situação de rua. Sobre esses problemas nós já tratamos aqui, trouxemos os dados disponíveis hoje sobre essas pessoas, mas especificamente sobre famílias que, embora não vivam em situação de rua, usam muito o espaço público da rua para buscar alimentos. Acho que os senhores aqui devem conhecer situações como essas. São famílias que não vivem em situação de rua, mas que vão para locais onde se distribuem sopas, onde se distribuem alimentações, onde se distribuem vestuário. E essas pessoas terminam levando também as crianças, adolescentes. As mulheres são as principais buscadoras dessa assistência informal que a população presta, e isso tem criado um nível muito grande de vulnerabilidade para as mulheres, que muitas vezes são atacadas, violentadas, mas especialmente para crianças e adolescentes. E nós fomos tratar especificamente dessa situação lá na Secretaria de Assistência Social, porque entendemos que há que ter políticas públicas voltadas também para essas famílias. Lá cobramos que exista um cadastro, a Associação Bom Pastor tem uma boa relação com essas famílias, conhece muito a realidade, pode ajudar. É necessário que, para além do cadastro, exista uma política pensada e direcionada para essas pessoas, para que elas não precisem se deslocar de casa para buscar na rua o alimento, a roupa, não é? Muitas vezes o argumento é de que não, essas pessoas recebem o dinheiro do Bolsa Família, já estão no nosso cadastro, sim, mas elas têm uma situação muito específica. São famílias cujos recursos que recebem não estão sendo suficientes para garantir a dignidade familiar. E nós precisamos estar atentos a isso. Aliás, preocupar-se com as famílias é preocupar-se especialmente com essas questões, não é? A gente às vezes se dedica muito a se preocupar com a moral que envolve o emblema da família, mas tem que lembrar os dramas sociais que as famílias vivem e nós precisamos tratar deles. Então fomos lá tratar com o secretário, fomos muito bem recebidos, Luciano
é uma pessoa de bom trato. Firmamos lá um acordo de continuarmos discutindo isso, fixando quem são os interlocutores, tanto no nosso mandato, como na associação e também na secretaria, para buscar o entendimento. Chamamos a atenção da necessidade de a secretaria cada vez mais aprofundar a relação com essas entidades, que são entidades da sociedade civil, mas que têm um trabalho muito bonito, sério, responsável e consequente na busca da solução dos problemas sociais que nós vivemos, e nós vamos, evidentemente, continuar acompanhando. Quero daqui agradecer ao secretário pela atenção, pela disponibilidade, quero desejar sucesso na busca da solução desse e de outros problemas, e, claro, parabenizar a Associação Católica Bom Pastor, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, a Pastoral Católica de População em Situação de Rua, pelas preocupações com esse tema. Mas, presidente, eu quero também aproveitar o meu tempo para falar aqui como professor da rede municipal de ensino. Como professor que vive no seu dia a dia os dramas das carências todas nas escolas. Aliás, começa pelo que a vereadora Sônia Meire tocou aqui. Eu sou professor de uma escola que está em torno de 4 anos, vivendo uma realidade de informalidade, fora do seu espaço. Já denunciei isso aqui, pedindo celeridade na finalização da obra da MF José Conrado de Araújo. Mas não é só isso, a gente vive um dia a dia de muita escassez. Começamos o ano, muitas vezes, com os nossos alunos sem o material necessário, sem a atenção necessária. A gente enfrenta o cotidiano do calor, da falta de climatização no interior das escolas e das salas de aula. A gente enfrenta a falta de uma estrutura adequada para educar adequadamente, né? Adequar de forma correta educar de forma correta os nossos alunos e alunas. Os ambientes não são os melhores, né? E, de repente, a gente é surpreendido em pleno São João, né, com a notícia de que 250.000, porque a gente fala 240 mil, no Brasil a gente está vivendo um período de escândalos tão milionários, tão bilionários em torno dos recursos públicos, que a gente precisa compreender a dimensão disso. De repente, mais de 240 mil, quase R$250 mil em espécie, na casa de alguém que era responsável pelo acompanhamento financeiro do coração do financiamento da educação dentro da CEMED. Eu quero aqui falar com muita tranquilidade, com a tranquilidade, inclusive, de quem não quer fazer pré-julgamentos, né? Eu defendo a tese de que todo mundo tem direito à ampla investigação, tem direito de defesa. Eu não quero daqui já fazer juízo de valor, mas quero daqui, primeiro, dizer: a prefeita acertou ao afastá-lo imediatamente do cargo. Ótimo, mas isso para nós não é suficiente. Isso não é suficiente. Nós precisamos, claro, que a polícia continue fazendo o seu trabalho investigativo, que é fruto de denúncia, pelo que se viu. E aí eu parabenizo o COP pela investigação, não é? A gente tem que estimular também o trabalho investigativo de inteligência da Polícia Civil, mas isso precisa ser apurado com muito cuidado, porque muitas coisas precisam ser respondidas. Primeiro, não é normal. Eu quero entender quem é que acha que é normal alguém ter mais de R$240 mil em espécie na sua casa. Não é normal, é isso. Primeiro isso. Segundo, a venda, se não foi venda de apartamento. Como é que se dá? Venda de apartamento se dá por transações, normalmente, quando as vendas são feitas corretamente, transações de transferências via bancária, né? Quando não se tem, porque tem que se prestar contas quando se compra, quando se vende apartamento, se presta contas à Receita. Então é preciso que se investigue tudo muito direitinho. Aqui não vai, repito, pré-julgamento, mas vai sim a cobrança de que toda a investigação seja feita. E no âmbito administrativo, não basta isso, afastar o gestor. A denúncia é muito séria e caberia, dentro da Secretaria de Educação, da Administração Municipal, algo muito mais profundo do que apenas afastar o servidor público. Porque, veja, as duas frentes de investigação dão conta
de que havia contratos superfaturados com retorno para gestores. O superfaturamento implicava em usar o dinheiro público para pagar mais caro por uma obra que seria mais barata se não houvesse o superfaturamento, e esse superfaturamento, o plus, o que é mais, voltaria para os gestores. Essa é uma linha de investigação. Ora, é preciso que a secretaria, é preciso que a administração municipal abra sindicância e dê satisfação à sociedade sobre isso. Não é só dizer, não, está afastado, está tudo resolvido. Afastou. Não. É preciso que a investigação se aprofunde. Como também a outra linha de investigação diz que havia cobrança de propina, e isso nos faz perguntar o seguinte: para onde está indo esse recurso das propinas? Quanto isso impacta nos valores dos serviços que depois a Secretaria Municipal da Educação paga? Quanto disso é retirado da possibilidade de nós podermos melhorar o salário do professor, do funcionário da educação? Quanto disso impacta em a gente ouvir aqui o argumento de que não pode haver mais contratação, nomeação de professores aprovados no concurso público, que impacta na folha de pagamento? Bem, a gente não quer que o dinheiro que é destinado à educação seja dirigido para pagamento de propina. A gente não quer que as obras sejam superfaturadas. A gente quer que o recurso seja aplicado adequadamente. A gente quer que haja condição de melhorarmos os investimentos no setor educacional. Então, essas perguntas ficam no ar, e a Prefeitura Municipal de Aracaju, a Secretaria Municipal de Educação, precisam aprofundar a sua ação. A mim, não me satisfaz, como professor da rede, e como cidadão de Aracaju, e como vereador desta cidade, não me satisfaz o fato, não, afastamos o servidor. Isso é necessário, nesse sentido, vai a minha parabenização, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Eu estou falando de medidas internas, dentro da administração municipal de Aracaju. Obviamente, deverá seguir a investigação no que diz respeito à Polícia Civil, né, e aos demais órgãos fiscalizadores, para chegarem a bom termo em relação a essa denúncia, que é gravíssima, e que a gente, sim, vereador Fábio Meirelles, precisa falar sobre ela. Né? A gente precisa falar sobre ela, porque em tempos que nós vivemos tantos escândalos que são sufocados, o mais novo, como é que diz, apaga o mais velho, a gente precisa tratar dessas questões. E eu queria, por último, dialogar com o vereador Lúcio Flávio, que fez aqui um posicionamento a respeito de foi o vereador, não sei se foi Vossa Excelência, foi o vereador Diego, mas acho que foi Vossa Excelência, o professor de História do Colégio Ateneu, muito conhecido. Então é vereador Diego. Quero dizer, vereador Diego, que eu sou professor de História, sou muito conhecido porque ocupo posição pública, mas não sou professor do Ateneu. E que tenho por princípio, como educador, não fazer qualquer tipo de proselitismo dentro da escola. Nem religioso, porque tem muita gente que vê o proselitismo religioso acontecer e acha normal. Eu não. Nem proselitismo político, nem proselitismo partidário, muito menos partidário, porque compreendo qual é a missão do educador. É de abrir o leque das informações para que as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos conheçam a sua realidade sociohistórica. E aí nós temos que falar de tudo. Agora, como professor de História, eu tenho que falar contra o nazismo. Tenho que falar contra o nazismo porque foi uma ideologia de extermínio de massas. Como professor de História, eu tenho que falar contra a ditadura militar, porque foi um regime de extermínio, de ditaduras de extermínio de muitas pessoas no nosso país. Tenho que falar contra todas as ditaduras, inclusive as de esquerda. Faço análise crítica das ditaduras de esquerda, mas as ditaduras, como educador, me posiciono, porque tem uma coisa chamada livre cátedra, que obviamente tem seus limites, como tudo na vida, mas
Eu não posso ser cerceado de, ao analisar a história, colocar o ponto de vista humanitário. Então, já estou dizendo isso para dizer, não fui eu, não sou eu. Agora, defendo que os professores tenham posição pública contra aquilo que representa prejuízo à humanidade. Feminicídio, machismo, sabe? Tudo isso a gente tem que enfrentar e enfrenta formando cidadãos críticos dentro da escola. Muito obrigado.